Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, a todos os presentes aqui na nossa igreja nessa noite e também aqueles que estão nos vendo pela internet nesse instante. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Acompanhe essa meditação no livro de Isaías, capítulo 57, a partir do verso 14. Assim diz o texto: Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Meus queridos, foi lançado recentemente um filme intitulado A Cabana, e esse filme chama a atenção porque retrata a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Deus aparece como uma mulher no filme, e esta mulher vem para quebrar aquele estereótipo de que pensamos que Deus é homem. E a intenção do autor, do escritor do livro, o filme é baseado em um livro do mesmo nome, A Cabana, é justamente mostrar que tudo aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus, talvez não seja bem assim do jeito que nos ensinaram. E quando alguns comentam a respeito daquilo que está escrito no livro, percebe-se que Deus ali é visto como um Deus que ama indistintamente as pessoas, de tal maneira que elas não precisam se preocupar tanto com o pecado em si. Se elas apenas amarem a Deus, será suficiente para a vida delas. Qual o perigo que isso traz? Qual o cuidado que nós devemos ter diante de uma filosofia como essa? Você já pensou sobre isso? No texto que nós acabamos de ler, nós vemos a intenção de um Deus que vai na direção do seu povo, daqueles que necessitam dele, daqueles que se arrependem, daqueles que se colocam na sua presença e clamam por ajuda, e clamam por socorro. Deus é um Deus que nos socorre, Deus é um Deus que nos abençoa, de tal maneira que nós podemos e devemos clamar a Ele sempre. Por isso o tema da nossa mensagem é promessas de paz e prosperidade sobre o povo de Deus. Nós vemos nesse texto promessas de prosperidade e paz sobre o povo de Deus. Primeira coisa, no verso de número 14, assim um desejo que emana aqui do escritor, que diz respeito à vontade de Deus, ao querer de Deus, quando ele diz: dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. A palavra tropeço aqui não está por acaso. A palavra tropeço aqui diz respeito àquilo que pode fazer com que a pessoa caia. O cair aqui é de fato perder a fé em Deus, perder a visão de Deus, perder a noção da grandeza de Deus e começar a utilizar os subterfúgios do mundo, do pecado, da prostituição, das drogas e tantas coisas nefastas à vida de um ser humano. E eu gostaria de comentar a esse respeito, olhando para um personagem, um homem, este homem que era um rei, chamado rei Uzias.
Este homem, meus irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, narra a história dele. Tem uma história belíssima, de um jovem que começou a reinar aos 16 anos de idade, e que foi fiel a Deus, e que se esforçou, e que lutou para fazer com que todo o povo guardasse a palavra do Senhor, e Deus o abençoou de tal maneira, que lhe deu conhecimento, que lhe deu ciência, e na sua época, ele passou a utilizar armamento de última geração, vamos pensar aqui na maior nação dos Estados Unidos, com seu armamento de última geração, capaz de alcançar o mundo inteiro com as suas armas. Assim era o rei Uzias. Ele tinha o que os outros não tinham, e se tornou conhecido em toda a época, em toda a sua época. Mas uma pedra estava no caminho de Uzias. Sabe qual era? O seu orgulho. Essa era a pedra de tropeço, de orgulho. No capítulo 26, vai narrar que o orgulho, tendo entrado no coração de Uzias, ele entrou no templo e quis oferecer o incenso. E os sacerdotes chegaram e cercaram o rei Uzias e disseram: você não pode fazer isso, rei Uzias, porque a palavra de Deus nos diz que somente nós, os sacerdotes, é que podemos oferecer o incenso. E ele ficou com raiva, rilhava os dentes contra o sacerdote, e quando ele fez isso, a lepra começou a tomar a sua testa, o seu rosto, de tal maneira que ele ficou envergonhado daquilo e saiu correndo. E um leproso não poderia ser rei de Israel. O reinado dele foi condenado por causa daquela atitude. Um homem temente ao Senhor, que tornou o seu nome grande em todas as nações, mas deixou que uma pedra no seu caminho fizesse com que ele caísse, a pedra chamada orgulho, e ele caiu, e foi grande a sua queda, infelizmente. Amados irmãos, quando nós olhamos para o versículo de número 15, nós vemos essa declaração de Deus: porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós lemos no início do culto o texto de Ezequiel, capítulo 36. Um profeta que profetizou numa época extremamente difícil, numa época extremamente pesada, onde o povo havia saído da sua terra e ido para a Babilônia como escravos. Ezequiel capítulo 36 então mostra Deus falando ao coração daquele profeta, dizendo: profetiza para eles que eu vou dar um coração novo a eles, profetiza que eu vou derramar o meu espírito sobre eles, vou tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, para que eles possam me conhecer e me amar, para que eles possam estar realmente na minha presença. E quando nós lemos o versículo 15, nós vemos a declaração de um Deus que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está acima de todas as coisas, mas Ele diz: eu também estou junto do abatido e do contrito. Sim, eu estou do lado dele, sim, eu estou junto a Ele, apesar da minha grandeza, apesar da minha santidade, mesmo sendo tão santo, eu vou aonde os meus filhos estão, para abençoá-los, para estar com eles. Ele diz aqui: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, quando Deus vem para nos abençoar, Ele vem para fazer essa transformação completa. E a promessa lá de Ezequiel é que o povo teria um coração temente ao Senhor. E de certa maneira ele estava falando de Jesus. Quando Jesus viesse, proporcionaria essa transformação no coração dos indivíduos. É o que nos faz vir ao culto todas as semanas, é o que nos motiva a participar das atividades da igreja. Talvez você que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, vá na igreja raras vezes, porque talvez lhe falte um coração de carne,
um coração sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando nós temos esse coração sensível a Deus, nós queremos estar junto com os irmãos, nós queremos louvar, nós queremos cantar, nós queremos exaltar e dizer glória a Deus, aleluia. Deus poderia estar em tantos outros lugares nesse instante, Deus poderia fazer tantas outras coisas, mas Ele se importou comigo, e Ele me visitou neste momento. Aqueles que têm um coração sensível a Deus e abrem os seus corações para Deus, esses vão ouvir o clamor do profeta Ezequiel, esses vão ouvir o clamor do profeta Isaías e vão entender que Deus está nos abençoando, mas nós precisamos dar o passo em direção a Ele, mas nós precisamos ir até Ele, nós precisamos nos esforçar para estar na sua presença. O terceiro momento que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus é misericordioso também em suas correções. No verso 16 e 17 ele diz assim: pois não contenderei para sempre, Deus falando a respeito do povo, pois não me contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito dos homens definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei, por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei. Ou seja, o povo era cobiçoso, e ele se indigna, e fere o povo, escondi a face, indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Ele está dizendo, esse povo fez uma escolha, eles preferiram a cobiça, as coisas materiais, as coisas da carne, e não as coisas de Deus. Eu me indignei contra eles, mas não vou ficar indignado para sempre, porque se eu pesar a mão sobre eles, eles não vão dar conta. E o exemplo que nós temos do rei Davi, no período de paz do seu reinado, descrito lá em 1 Crônicas capítulo 21, 1 Crônicas capítulo 21, no período de paz do seu reinado, ele chega para o comandante e diz: olha, eu gostaria que você fizesse o censo de Israel. Por algum motivo, nós não temos uma explicação tão clara assim, porque de fato o rei poderia exigir o censo do povo de Deus, isso havia sido prescrito na lei do Antigo Testamento, mas Joabe disse: meu senhor, por que fazer isso? Nós estaríamos trazendo vergonha sobre nós, pecados sobre as nossas vidas. Mas a palavra do rei foi mais forte: eu quero que você faça. Talvez uma das questões que nos ajude a entender isso está no verso 1, quando diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Satanás se levantou e incitou a Davi, ou seja, fez com que Davi levantasse o censo. A motivação aqui poderia ser uma motivação egoísta, de grandeza, porque havia paz por todos os lados, e de repente ele quis saber quantos tinham, quantos eram. Possivelmente o censo era feito em épocas de guerra, quando precisava saber direito quantos soldados você tinha à sua disposição, mas ele fez um censo numa época de paz. Deus então envia o profeta Gade. Gade chega diante de Davi e diz: você pecou, você não deveria ter feito isso, você então vai escolher 3 castigos agora. Deus me mandou avisar: 3 anos de fome sobre a terra, 3 meses de guerra no reino de Israel, ou 3 dias de peste e doença por todo lado. Você escolhe. Naquele momento Davi se humilhou na presença de Deus, clamou e diz: eu não posso cair nas mãos dos homens, os homens são maus, caia eu nas mãos de Deus. E escolheu então 3 dias de peste e doenças. E naqueles 3 dias o anjo do Senhor veio sobre Israel e matou 70.000 pessoas. 70.000 pessoas por causa do pecado. Mas calma lá, iam ser mais mortes. Quando o anjo do Senhor estava em cima de Jerusalém,
com a espada levantada para lançar a peste sobre os moradores de Jerusalém, Deus desistiu e pediu para que Davi fosse a determinado lugar e oferecesse um sacrifício. E quando Davi foi e ofereceu o sacrifício naquele lugar, o anjo foi embora e os moradores de Jerusalém não morreram. Deus é um Deus de misericórdia nas suas correções, meus irmãos. Se Ele fosse nos punir como nós deveríamos, não estaríamos vivos mais, nenhum de nós. Deus é um Deus de misericórdia e graça. Mas não para por aí. Um momento triste da vida de Elias, onde ele foge e vai para uma caverna, porque o coração dele estava fechado, triste, com medo da ameaça de Jezabel, de tal maneira que Deus o visita naquela caverna, de tal maneira que Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias então coloca diante do Senhor a sua queixa: eu fiz tanto, eu trabalhei tanto pela obra do Senhor, mas eu não dou conta mais, eu estou cansado, só eu fiquei, só eu estou aqui te adorando. E naquele momento Deus chega para Elias e diz: não, Elias, eu quero que você saia desse lugar, Elias, eu quero que você não fique aí, eu quero que você vá, unja Eliseu no teu lugar, coloque ele como profeta no teu lugar, unja o rei de Israel, unja o rei da Síria. Eu quero que você faça isso, porque eu tenho um grande propósito na vida desses reis. E eu creio, meus queridos, que o que permitiu que Elias saísse dali fosse a presença de Deus em seu coração, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo esperança. E é isso que Deus faz conosco quando nós estamos na caverna, quando nós estamos escondidos, quando nós estamos querendo fugir de tudo e de todos. Deus traz o seu Santo Espírito em nossas vidas para nos fortalecer, para nos dar esperança, de tal maneira que nós não vamos desistir, mas vamos continuar crendo e servindo esse Deus maravilhoso, assim como Elias fez. Caminhando adiante, ele encontra Eliseu, lança a capa em cima de Eliseu, chamando ele como agora profeta no lugar dele, e Eliseu então começa a caminhar e estar com Elias, e os dois começam a trabalhar na obra do Senhor. Mas Deus fez questão de mostrar ali para Elias: você não estava só. Havia ainda 7.000 pessoas que não se dobraram diante da idolatria de Jezabel. Eu quero concluir essas palavras dizendo que, por mais que aquele filme, A Cabana, possa pintar um Deus extremamente amoroso, um Deus que seja só amor, mas saiba, Deus também é justiça, Deus também exige santidade, Deus também ele quer comprometimento da nossa parte, envolvimento com a sua obra, envolvimento com a sua palavra, de tal maneira que nós possamos estar na dependência de Deus. E não adianta pensarmos que vamos construir isso apenas indo na igreja. Não. Ir na igreja é o resultado daquilo que você constrói no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, quando você fecha os olhos em oração, quando você entra para o seu quarto, na sua casa, dobra os seus joelhos e ora, e clama, e busca ao Senhor, e jejua, e abre a palavra do Senhor para conhecer a grandeza do Senhor pela sua palavra, e não apenas por aquilo que o pastor está falando. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. Por isso é que o profeta Ezequiel fala sobre um coração novo, um coração sensível a Deus, um coração que de fato possa amar ao Senhor verdadeiramente, está disposto a renunciar os prazeres da carne. Ah, meus irmãos, às vezes como é bom nós ficarmos em casa assistindo o Fantástico, né? Nos atualizando, vendo as notícias. Como é bom a gente dormir mais cedo para poder no outro dia trabalhar, né? Ganhar dinheiro. Como é bom quando a gente tem a oportunidade, sei lá, de ficar
bater um papo lá na porta de casa até mais tarde, de tal maneira que na segunda-feira você levante mais cedo, com mais ânimo para trabalhar, e esquece desse momento tão precioso de estarmos adorando e servindo ao Senhor junto com os irmãos. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus trabalhe em nossos corações,